Olá, tudo bem? Aqui estamos bem, graças a Deus. Apesar de um ano diferente que nós estamos vivendo, sem poder ter contato social com as pessoas, sem poder nos reunir nas igrejas para cultuarmos a Deus. Agora estamos já iniciando a segunda metade do ano e ainda não sabemos quando é que as coisas estarão voltando ao seu normal, mas nós queremos agradecer a Deus porque algumas igrejas já reabriram, os irmãos já estão podendo se congregar mesmo com restrições e mantendo aquele distanciamento entre um e outro, e pelo que parece este problema ainda vai continuar por mais algum tempo, mas nós deveremos estar confiantes em Deus, confiantes em Jesus, nas suas promessas e também na profecia que Jesus falou a respeito das coisas que estariam acontecendo nos últimos dias da história deste mundo. E nós sabemos que, pelos acontecimentos que vemos em todas as partes, em todos os lugares e de todas as formas, nós vemos que as profecias de Jesus elas estão se cumprindo e que o retorno de Jesus está muito próximo. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós precisamos estar vivendo em comunhão com Deus, estudando a Bíblia, orando, testemunhando da nossa fé às outras pessoas e aproveitar este momento de crise, este momento de pandemia, para falar às pessoas sobre este amor que Deus tem para com cada ser humano e o desejo de salvar a todos. E é um momento propício para que as pessoas aceitem a mensagem de salvação através de Jesus. E também nós queremos aproveitar e falar para os nossos irmãos que têm estado meio afastados da igreja, estado fracos na fé, que é o momento de nós retornarmos para Deus, nos voltarmos para Deus. Não sabemos o que vai ser de nós amanhã. Quantos de nós temos perdido familiares, amigos, parentes, pessoas da igreja e sem poder nos abraçar, nos despedir, sem mesmo fazer um funeral digno por causa desta pandemia. Então, o momento é um momento de nós refletirmos na nossa vida espiritual e procurarmos ter comunhão com Deus e viver o evangelho que nós cremos e pregamos, vivê-lo diariamente em nossa vida. Nós estamos estudando a série Amigos para Cristo. Nós, esta semana, a partir de amanhã, vamos começar o segundo estudo. E o primeiro estudo que nós fizemos, nós falamos aqui que nós precisamos começar a fazer este trabalho de levar pessoas a Jesus através daqueles que estão mais próximos de nós, dos nossos amigos, dos nossos familiares que ainda não aceitaram Jesus, dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, colegas de estudo, enfim, são as pessoas mais próximas que nós deveremos estar fazendo com que a nossa fé exerça influência sobre essas pessoas. E nós desafiamos a vocês para que comecemos a orar por alguém que nós temos em nossa mente, em nosso coração, o desejo de levar esta pessoa a Jesus. Quem convence é o Espírito Santo, mas o trabalho é dado a cada um de nós. Jesus disse: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o trabalho é nosso, a ordem foi dada a cada um de nós, e quem convence é o Espírito Santo. A partir de amanhã nós vamos então começar o segundo estudo desta série Amigos para Cristo, e nós vamos abordar a questão do testemunho que nós precisamos dar às pessoas e que este testemunho seja um testemunho cativante, seja um testemunho em que as pessoas tenham prazer em ouvir daquilo que Jesus fez e pode fazer por cada um de nós. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que testemunharam da transformação que foi exercida pelo poder de Jesus na vida das pessoas. Por exemplo, aquele endemoniado Gerazeno, ele vivia na região de Decápolis, era uma região de 10 cidades às margens do Mar da Galileia. Essas cidades elas tinham uma língua em comum, hábitos em comum, e então nessa região de Decápolis, dessas 10 cidades, vivia esse endemoniado. Ele infligiu medo a muitas pessoas, pavor, ele gritava, ele fazia coisas que somente uma pessoa que não está em sã juízo faz. Mas quando Jesus estava passando por ali,
esse endemoniado, ele vivia entre os sepulcros, nos cemitérios, e então, quando Jesus ia se aproximando, esse endemoniado foi até Jesus e disse: "Que tenho eu contigo?" E Jesus falou para ele: "Qual é o seu nome?" E ele disse: "Meu nome é Legião", porque era uma legião de demônios que estava naquele homem. E ele então pediu para que Jesus os expulsasse para outro país. E Jesus, olhando, viu uma manada de porcos, e aquele homem pediu, aquela legião, usando aquele homem, pediu para que fosse enviada para aquela manada de porcos. Jesus então expulsou os demônios, eles foram para aquela manada de porcos que se precipitou morro abaixo, foi parar no mar, e aqueles porcos, cerca de 2.000 porcos morreram ali naquele mar. E então este homem depois era visto, vestido normalmente, em sã consciência, sã juízo, e também uma pessoa que estava agora louvando a Deus, estava transformada. E então as pessoas perguntaram o que foi que aconteceu com este homem, e então disseram o que havia acontecido, e os donos dos porcos então, por causa do prejuízo, pediram que Jesus se retirasse dali daquela região. Mas aquele homem quis seguir a Jesus, e então Jesus disse: "Não, vai para a sua casa, fala com seus parentes, com seus amigos, a transformação que foi realizada na sua vida." Então, irmãos, é isso que nós precisamos fazer, dar testemunho da nossa transformação pelo poder de Deus. Também nós iremos mencionar aqui o caso daquelas Marias que foram ao sepulcro após passado o sábado que Jesus passou na sepultura. Ele foi crucificado na sexta-feira, morreu, foi sepultado, e então, no primeiro dia da semana, aquelas mulheres prepararam ungüentos, especiarias para ungir e embalsamar o corpo de Jesus, e foram até o túmulo onde Jesus havia sido colocado. Elas estavam tristes, decepcionadas com tudo que havia acontecido, mas quando estavam chegando perto, elas viram que a pedra havia sido removida. Era uma pedra grande, muito pesada, e elas ficaram então com temor e assombro. O que aconteceu? E quando elas entraram no túmulo, havia lá um varão de branco, era um anjo de Deus, e disse: "Vocês procuram Jesus? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vá contar aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, que ele está indo adiante deles para a Galileia." E então aquelas mulheres saíram felizes agora, com o coração transbordando de alegria, porque Jesus havia ressuscitado. E quando então Jesus, naquele mesmo dia, encontra também com Maria Madalena, e ele fala para elas irem e testemunharem que Jesus havia ressuscitado, e Maria Madalena então encontra com os discípulos, e eles não creem a princípio que Jesus havia ressuscitado. Então, muitas das vezes, amigos e irmãos, nós vamos também dar o nosso testemunho para alguém, nós vamos falar de Jesus, mas a princípio elas podem não crer. Mas nós temos que pedir ao Espírito Santo que impressione a mente das pessoas para que elas creiam em Jesus, creiam no poder transformador e que possam aceitar as mensagens que nós estamos levando a elas. É o estudo que nós faremos esta semana, falando sobre o testemunho cativante, e nós aguardamos vocês a partir de amanhã, mas queremos desejar a todos um feliz sábado, um ótimo final de semana e que tenhamos todos uma boa semana de estudos. Mas não nos esqueçamos que nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, verso 20. Que Deus nos abençoe.